Todo brasileiro é apaixonado por futebol, certo? Mas existem outras modalidades de esporte. E falando em esporte, cada um tem a sua preferência. É por isso que a 14 de Julho FM traz todas as informações do esporte para você. Está no ar, Panorama Esportivo. Bom dia! 11h31, 26 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia a você que acompanha o programa Panorama Esportivo desta quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Eu sou o jornalista Arthur Azevedo e trago as principais informações do esporte. Isso mesmo, e ontem tivemos rodada aí do Campeonato Brasileiro, rodada que poderia ser muito boa para o Internacional, mas o Inter desperdiçou uma chance muito boa, perdeu para o Sport. Após a expulsão, a liderança cai para 1 ponto, a diferença para o Flamengo, segundo colocado. Também destaque no panorama esportivo desta quinta-feira, presidente da Tóquio 2020 decide renunciar após pressão por fala machista, diz jornal. Muito bem, vamos às informações então. O Inter perdeu para o Sport na noite desta quarta-feira. Era a noite para encaminhar a liderança confortável para as últimas 3 rodadas. No entanto, não foi o que aconteceu no Beira-Rio nesta quarta-feira. O Inter sofreu, não jogou bem e um jogador ser expulso ainda no primeiro tempo e apresentou falhas defensivas. Assim, perdeu por 2-1 para o Sport e viu encerrar a longa invencibilidade e de quebra manteve o Campeonato Brasileiro em aberto para uma reta final eletrizante. Os gols foram marcados todos no primeiro tempo. O Sport abriu o placar com Marcão, 3 minutos depois Patrick empatou, mas a vitória dos visitantes veio em falha defensiva em um dos últimos lances da etapa final, anotado por Dalberto, ex-Juventude. Conforme Abel, a equipe teve situações para marcar e não mereceu a derrota. No entanto, sofreu com a expulsão de Wendel ainda no primeiro tempo. Não foi a questão dos arremates, a estratégia deles funcionou, ninguém entrou pilhado. Frisou aí o técnico do Colorado. Conforme o treinador, não há motivo para preocupação, mesmo vendo a vantagem para o vice-líder Flamengo cair para 1 ponto. Quando tivemos momentos difíceis, a reação do meu grupo foi extraordinária. Nunca nos consideramos campeões e o Inter segue dependendo só de si, frisou aí o treinador. Com o resultado, o Inter se manteve na liderança do Brasileirão, mas a vantagem para o Flamengo é de apenas 1 ponto. O Inter tem 66 e o Flamengo segundo colocado com 65. Na próxima rodada, o Inter enfrenta o Vasco no domingo em São Januário às 16 horas, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando aí que o Campeonato Brasileiro tem apenas 38 rodadas, né? Então chegamos na reta final aí, 36 rodadas já vai fazer no final de semana. Temos jogos atrasados também ainda, Flamengo não tem jogo atrasado, mas São Paulo tem. Também temos Palmeiras com jogos atrasados ainda, embolando a tabela. O Inter foi a campo ontem com Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Wendel, expulso ainda no primeiro tempo. Dourado, que saiu no segundo tempo para a entrada de Donato, Edenilson, Patrick, que saiu também na etapa complementar para a entrada de Peglo, Praxedes, que deu lugar a Léo Borges, e Caio Vidal, que saiu para a entrada de Abel Hernandes. Yuri Alberto no comando do ataque. O Inter, então, ontem teve o primeiro tempo, não conseguiu criar muitas oportunidades, né? Logo aos 16 minutos, se não me engano, teve o Wendel expulso, ficou mais difícil, né? O Abel teve que encontrar um jeito ali de jogar com o jogador a menos. O Sport veio muito fechado, muito retraído, só jogando por uma bola, né? Explorando o contra-ataque, e deu certo a estratégia, né? Do Sport, aí venceu o Colorado por 2-1 e fica aí embola mais um pouco o Campeonato Brasileiro. O Inter tem 66 pontos, o segundo colocado é o Flamengo com 65, o Atlético Mineiro é o terceiro com 61, o Atlético ontem que empatou com o Fluminense, né? Podia ter também vencido, subido mais um pouco na tabela. O São Paulo empatou também, São Paulo que vem na sequência muito ruim. Nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória, 2 derrotas e 3 empates. O Grêmio foi o único da ponta de cima aí que venceu nessa rodada, né? Por enquanto o Palmeiras não jogou ainda. Hoje pela manhã, até agora, deve estar jogando, né, no Mundial de Clubes a disputa do 3º lugar. À tarde temos a final aí do Mundial de Clubes, hoje à tarde,
Bayern de Munique e Tigres do México se enfrentam aí para definir quem será o campeão, né, do Mundial de Clubes. Provavelmente o Bayern de Munique. Não deve ser um jogo muito fácil, né? O Tigres deve vir bem retraído, né? Mas sabemos da força do Bayern de Munique. Muito bem, vamos falar então das Olimpíadas de Tóquio. Isso mesmo, o presidente da Tóquio 2020 decide renunciar após pressão por fala machista, diz o jornal. A pressão, enfim, deverá surtir efeito. O jornal The Japan Times afirma que Yoshiro Mori, presidente do comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio, vai renunciar ao cargo amanhã, na sexta-feira. A publicação afirma que o dirigente já tomou a decisão após a grande repercussão de falas machistas e sexistas condenadas no país e no exterior. Esse primeiro-ministro de 83 anos diz em um encontro no Comitê Olímpico japonês na última semana que as reuniões se arrastavam por conta da presença das mulheres. Mori, conhecido por uma série de gafes públicas, afirmou que estava profundamente arrependido por suas declarações em uma entrevista coletiva. Ainda assim, resolveu permanecer no cargo. O dirigente, porém, passou a sofrer uma pressão muito grande por parte de seu partido no governo, de patrocinadores dos jogos e da própria população, além de críticas vindas do exterior, inclusive do Comitê Olímpico Internacional. De acordo com o jornal, que teria consultado fontes ligadas ao dirigente, Mori planeja anunciar sua intenção de renunciar em uma reunião de membros da diretoria executiva e conselheiros do comitê, marcada para esta sexta-feira. O provável substituto será Saburo Kawabuchi, de 84 anos, ex-presidente da Associação Japonesa de Futebol. Ele defendeu a seleção nas Olimpíadas de Tóquio de 1964 e é responsável pela Vila Olímpica para os Jogos deste ano. Muito bem, 11 horas 37 minutos. Vamos aí a mais notícias e informações do Campeonato Brasileiro. Crise no São Paulo atinge Volpi. O goleiro falhou aí contra o Ceará. Palmeiras também em despedida no Mundial, ganha peso para Abel e grupo, né? Entenda por que Gabriel Mosquito comemora gols com mão na orelha, empate do Corinthians. É o Corinthians que empatou ontem em jogo de muitos gols com o Atlético Paranaense. Muito bem, 11 horas 38 minutos, 27 graus em Júlio de Castilhos. Este foi o Panorama Esportivo. Voltamos amanhã e com mais informações do esporte.